e sabemos que podemos ter uma elevação pontual do TSH para esse parâmetro subclínico numa situação específica de um esforço muito intenso. Por exemplo, pós-prova de Ironman. Se você dosar no dia seguinte, tende a ter aquele TSH mais tocado e que logo depois volta ao valor basal. Mas a grande mensagem é essa aí, valores ao redor de 4,5, 5, você começa a procurar ali até na nutrição do paciente algum fator. E não necessariamente na medicina a gente trata sempre que esse valor está ali 5,1. Em alguns casos eu vou olhar o nível de cortisol, se eu tenho um grande desajuste de cortisol, há uma tendência do TSH aumentar também, ou alguma questão realmente ali de micronutrientes, parâmetros inflamatórios como um todo, mas o conceito de hipossubclínico é exatamente esse. TSH maior ou igual a 4,5, 5, 5 na maior parte das referências e T4 livre normal. Se eu tenho T4 livre baixo, eu já entro num parâmetro de hipotireoidismo clássico, tá bom? Perfeito. Felipe, uma pergunta aqui que gostei bastante. É praticamente um estudo de caso aqui, mas bem interessante. Um paciente obeso relata ingestão alcoólica de 3 a 4 vezes na semana em grande quantidade. Apresenta valores abaixo do valor de referência no hemograma e na dosagem de ferro sérico. Porém, ferritina muito alta, 818 nanograma por decilitro. Pergunta, nesse caso, deve-se suplementar ferro? O paciente relatou que o médico, no atendimento desse paciente, ficou na dúvida entre usar ou não, mas prescreveu Noripurum. Acho bem interessante aqui a sua visão sobre esse caso. Na realidade, aí é até um caso clínico interessante, né? Porque a gente tem diversas margens aí de pensamento, hipóteses e tudo mais. A ferritina, é importante a gente pontuar que é um exame muito útil e acessível como biomarcador de estudo do grau de inflamação subclínica do indivíduo. Então, uma ferritina elevada é um marcador de inflamação silenciosa subclínica desse paciente obeso. Então, em geral, é esperado um aumento de ferritina no paciente acima do peso. Até porque essa ferritina reflete muito o metabolismo hepático. Então, provavelmente, ele tem uma esteatose hepática que está sendo estimulada em primeiro grau pelo aumento de gordura abdominal, aliado a isso, os hábitos de vida dele, como ressaltado aí o etilismo, tá bom? Então, entre eu tratar em primeiro plano esse indivíduo do ponto de vista inflamatório de perda de peso e ou eu fazer reposição de ferro, em geral nós aguardamos, tentamos suprir a ingesta de ferro dele pela via alimentar, exceto se ele estiver tendo alguma perda clara de ferro, no caso de mulher, pelo sangramento menstrual excessivo, no caso dele, se ele tiver com alguma suspeita de hemorragia digestiva pela via baixa, a gente evita suplementar esse ferro, ou se ele tiver uma anemia muito pronunciada no exame. Na maioria dos casos, esse paciente vai ter uma hemoglobina levemente tocada para baixo e ferritina muito alta como biomarcador inflamatório. Em geral, até a suplementação de ferro, o aproveitamento dela é um pouco questionável nesses pacientes. Então, basicamente, a conduta vai ser perda de peso, estratégias aí médicas, nutricionais, visando perda de peso, diminuição dessa resistência à insulina, melhora do metabolismo hepático, diminuição dessa esteatose hepática, que a gente vê essa ferritina caindo 100%,
em 2, 3 meses, tá bom? Então, a gente só vai suplementar ferro se ele tiver realmente uma queda de hemoglobina importante, usualmente menor do que 10, tá bom? Perfeito. Essa pergunta foi do Vander. Obrigado aí pela pergunta, Vander. Agora uma pergunta do Caio, algo muito prático, né? Pensando em pessoas e atletas com baixa condição financeira, quais seriam os biomarcadores que você considera indispensáveis para analisar as condições metabólicas desse paciente? Isso acontece com muita frequência, né, na prática clínica. Na realidade, eu até falei disso um pouco na aula, que na própria literatura a gente tem uma divergência, a gente não tem um painel de biomarcadores padrão que deve ser solicitado, mas em geral, pensando ali no que nós temos de artigo de revisão, de prática clínica, de dia a dia, hemograma, com certeza, porque ali você vai afastar, principalmente nas mulheres atletas que tendem a ter uma perda sanguínea a mais pelo sangramento menstrual, uma anemia importante. Você vê